Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de História dos Alimentos e da Alimentação, falando hoje especificamente sobre o Homo sapiens antigo, a sua evolução e a sua alimentação. Bom, vocês já conhecem aqui essa árvore evolutiva dos hominídeos até o Homo sapiens que a gente viu quando falamos um pouco sobre o Neandertal e sua alimentação. O que eu gostaria muito que vocês memorizassem é que a evolução dos hominídeos, dos mais variados grupos, até os sapiens, que é a única espécie sobrevivente na época atual, ela não é linear, isto é, ela não é surgindo, uma determinada espécie surgindo, quando essa acaba, inicia outra e assim por diante. Na verdade, vocês podem ver aqui por essa ilustração dessa árvore evolutiva, é que nessa linha aqui, ó, que é praticamente a última linha do tempo aqui, os últimos 1 milhão de anos, nós temos aqui 4 espécies que praticamente viveram ao mesmo tempo, talvez não no mesmo espaço, mas no mesmo tempo. E o Sapiens, ele surge praticamente a partir dos últimos 300 mil anos. Né? Tem uma origem ainda controversa, se ela se dá a partir da África, ele evolui e completa a sua evolução na África e se expande, se espalha para o restante do globo, principalmente para a Ásia, ou ele tem vamos dizer assim, uma origem multirregional, isto é, surgindo em vários locais ao mesmo tempo. Né? Mas há uma evidência clara, sim, que a origem, mesmo se ela for multirregional ou não, mas esse sapiens, ele migra, o sapiens antigo, ele migra, sim, da África a partir dos últimos 300 mil anos, né? E nós vamos ver que ele atinge as mais variadas regiões do globo. Né? E um outro gráfico que é extremamente importante, porque ele nos dá um pouco mais da ideia dessa, vamos dizer assim, convergência das mais variadas espécies, ou dessa espécie de sombreamento de vida dessas espécies ao longo do tempo. Né? Então, aqui, há cerca de 7 milhões de anos atrás, começam a surgir as primeiras espécies, os ardipitecos, o horrorim, surgem os australopitecos afarenses, que é a famosa Lucy, né, cerca aí de 1 metro de altura, tenha vivido aí há cerca de 3 milhões e meio de anos atrás. Né? A Lucy ficou muito conhecida porque praticamente foi a partir dali em que se percebe que esses Australopithecus afarenses, ele ainda tinha um bipedismo rudimentar, ainda poderia viver tanto em árvores quanto no solo, né? E os hominídeos, vamos dizer assim, o gênero Homo mais anteriores, surgiram aí há cerca de 3 milhões de anos atrás. Aí nós temos aqui o Homo habilis e o Homo erectus. O Homo erectus, muito provavelmente, é uma série de paleontólogos que atribuem ao Homo erectus o domínio do fogo. Nós vamos ter uma aula especificamente sobre o domínio do fogo, porque é a partir dessa espécie que há um salto evolutivo, principalmente no aumento do volume cerebral. Né? E aí há aqui vejam que há uma certa sombreamento entre essas espécies, né?
o erectus, o heidelbergensis, o floresiensis, e aí surge também o neanderthalensis, muito provavelmente a partir de uma evolução do heidelbergensis, assim como os sapiens, né? Então, tanto os sapiens quanto o neanderthalensis teriam a origem do heidelbergensis, por isso que se diz que são espécies irmãs, né? Bom, o que é importante aqui é que a gente avalie algumas dessas alterações evolucionárias ou evolutivas e quais foram os benefícios adaptativos que essas alterações proporcionaram à espécie que acaba dando origem aos sapiens. Então, primeiro é o bipedismo, né? O bipedismo antes, nós vimos na aula anterior de que o primata, né? Os primatas se locomoviam em 4 apoios e num determinado momento algumas espécies passam a utilizar também, além dos 4 apoios, 2 apoios vamos dizer assim, nos membros inferiores, né, nas pernas. E essa evolução, ela não é de um bipedismo, de um 4 apoios para um bipedismo permanente, ela passa por um bipedismo rudimentar ou parcial, onde ainda os dedos dos pés tinham esse movimento de pinça, como tem os dedos da mão, e isso dava, sim, uma vantagem muito grande na escalada de árvores, né? Mas o bipedismo dá uma versatilidade no movimento. O bipedismo permite que o indivíduo, se apoiando sobre as pernas, atinja uma altura maior, e com isso ele consegue ter uma visualização maior do ambiente. Isso era muito importante no ambiente hostil, onde você poderia visualizar alguns predadores, mas também lhe permitia espiar e ver possíveis caças, né? E o bipedismo, ainda há estudos que apontam que a movimentação sobre 2 pernas ao invés dos 4 apoios, há um ganho em que há uma diminuição, uma redução da energia despendida, né? E também, então, se comparar uma andada de um chimpanzé em 4 apoios a um ser humano, o chimpanzé tem um gasto calórico maior na movimentação, além do bipedismo poder percorrer com o mesmo gasto energético uma distância maior. Então há um ganho claramente na versatilidade de movimento, tanto em florestas quanto em ambientes abertos, né? De 4 a 3 milhões de anos, muito provocado pelo bipedismo, essa versatilidade de movimentação, há um maior acesso a alimentos, e isso proporciona uma dieta mais diversificada, uma dieta mais onívora, né? E com isso começam a surgir vantagens em relação ao aumento do volume cerebral. Bom, há cerca de 2,6 milhões, há vestígios de que esses hominídeos antigos poderiam começar a construir ferramentas a partir de lascas de pedra. Então, essas lascas de pedra promoveriam uma maior habilidade, por exemplo, no processamento de alimentos, como descarnar um animal, retirada do couro e aproveitamento de outras partes, tanto de animais quanto de vegetais, né? Entre 2 milhões e 2 milhões e 1,5 milhão de anos atrás, um alongamento pronunciado das pernas, dos membros inferiores. Então esse alongamento das pernas dá uma mobilidade ainda maior a esse bípede, agora um bipedismo
praticamente permanente, uma maior capacidade de dispersão, uma maior capacidade de atingir um território maior no mesmo período de tempo. Isso lhe dá uma capacidade de reconhecer o terreno, de ver quais são as fontes naturais, tanto de alimentos quanto de água, possíveis abrigos, né? Os animais que ali viviam, as plantas que ali se encontravam, e essa capacidade, então, de mobilidade gera também uma capacidade de se distribuir melhor, né? Bom, há cerca de 1,7 milhões de anos, avanços iniciais da tecnologia da Idade da Pedra. Então, se encontra vestígios do que a gente chama de biface, que é essa ferramenta feita de sílex ou de pedras, né, lascadas, pontudas. Isso aqui é o verdadeiro canivete suíço dos hominídeos antigos, e isso ainda lhe dá uma maior capacidade de usar e modificar o meio ambiente. Então, esse hominídeo passa, sim, praticamente a aproveitar 100% de uma caça. Então, o uso de tendões para fabricação de corda, de pele para fabricação de roupas, ossos para fabricação de outro tipo de ferramenta, aproveitamento da medula óssea, do tutano, como fonte de gordura, fonte de proteína, o uso de carne, né? É bem provável, há um recente artigo publicado na Nature, agora no início de 2021, de que é possível que foi esses restos de carne magra, mais dura, né, que não eram aproveitados durante a caça, que fez com que o lobo se aproximasse de grupos de hominídeos antigos, e a partir daí esse lobo dá origem ao cão, evolui até o cão, então se torna o primeiro animal a ser domesticado pelo homem antigo, né? Bom, a partir dessas ferramentas, a partir de uma mobilidade, a partir de um acesso maior a alimentos, se torna visível na evolução, principalmente a partir de 1 milhão a 200 mil anos, um aumento considerável do volume ou do tamanho relativo do cérebro. Isso proporciona uma capacidade melhor de processar informações, principalmente a partir do aumento de uma região chamada córtex cerebral, essa parte mais superficial do cérebro, capaz de processar o pensamento e algumas emoções, né? Então, há uma memória aumentada, então esse maior processamento de informações permite a esse homem cada vez melhor observar o ambiente e o que esse ambiente pode lhe proporcionar em termos de sobrevivência, né? Bom, a partir dos últimos 320 mil anos, o homem passa a encontrar outros clãs, outros seres humanos, e com isso, através da evolução, através do aumento desse cérebro, né, surgem os primeiros indícios aí de uma espécie de linguagem, né, e principalmente uma memória social aprimorada e a capacidade de criação de símbolos. Nós sabemos, por exemplo, que neandertais praticavam o sepultamento, né? Praticavam também em algumas regiões o canibalismo, mas o canibalismo não como forma de alimentação, mas sim como uma expressão de um ritual. Então esse homem antigo começa a criar símbolos, e esses símbolos são extremamente importantes, né, para a nossa evolução como espécie, para a nossa, vamos dizer assim, esse sentimento que nós temos de pertencimento a um grupo e que eu pertenço ao mesmo grupo que o outro pertence, né? Então esse pertencimento dá origem ao altruísmo,
né, em que eu me dou para o grupo. Então, o homem antigo tinha muito isso, né? Ao contrário dos dias de hoje, em que o egoísmo, o egocentrismo é muito visível, muito preponderante na nossa sociedade. Nessas sociedades antigas, essa capacidade de viver em grupo era fundamental, porque só o grupo era capaz de sobreviver num ambiente tão inóspito, né? Bom, a partir dos últimos 250 mil anos, o aprimoramento do comportamento simbólico, então a maior capacidade de imaginar, planejar, comunicar novas ideias. Aqui a gente tem, por exemplo, os desenhos encontrados nas cavernas de Lascaux, na França, né, encontradas por um grupo de jovens em 1942, ali na época da Segunda Guerra, né, nos dá a ideia de que esse homem antigo tinha uma relação muito grande com essa simbologia do desconhecido. Então, nessa caverna, as pinturas aí apontam claramente que o homem já pintava o que a gente conhece como as Pleiades, que é uma aglomeração de estrelas que tem na constelação do Touro. Então há muita pintura de cabeças de touros com as Pleiades colocadas exatamente como elas estão no céu, na cabeça do touro. Então essa simbologia do desconhecido, né? O homem sabe que as constelações elas vêm e vão ao longo dos anos. Isso estava relacionado com as estações climáticas, né? Outono, inverno, primavera e verão, e com isso o aparecimento de alguns animais, a época de acasalamento dos animais, a época de troca de pelo dos animais, como por exemplo, do bisão, o florescer de plantas, então isso tudo gera esse comportamento simbólico do ser humano, que se dá isso muito por conta do processo evolutivo, do aumento do volume cerebral. E aí, dos últimos 100 mil anos até hoje, essa diversidade cultural, inovação tecnológica, em que o sapiens, com sua sapiência, começa a dominar cada vez mais a natureza, e hoje a gente está aí na era da informação, o homem do espaço, etc. Mas isso é assunto para o futuro. Já mostrei esse gráfico para vocês no módulo anterior, mas aqui claramente a gente tem que a partir do Homo erectus, a partir do gênero Homo, né, o último, digamos, 3 milhões de anos, o cérebro salta de 750 centímetros cúbicos para cerca de 1.500 a 1.750, quer dizer, 1,5 litro, um pouco mais de 1,5 litro de volume cerebral, né? O Neanderthalensis, inclusive, com um cérebro um pouquinho maior do que o dos sapiens, mas nós já vamos ver o porquê que isso se dá. Mas esse cérebro cada vez mais avolumado requer cada vez mais energia. Então há evidências aí de uma dieta rica em proteína, mas também esses nossos ancestrais aqui passam a ter uma dieta onívora, né? E a partir do Homo erectus, alguns paleontólogos atribuem a ele, outros dão mais conta de cerca de 500 mil anos aqui, né? A utilização do fogo para o cozimento de alimentos, né? Então, essas inovações tecnológicas que surgem a partir dessa capacidade de pensar do homem, de planejar suas ações, de construir ferramentas, né? Acho que isso que é o importante. O homem aprende a construir ferramentas
em seu benefício. E aí nós temos aqui as mais variadas ferramentas, desde o biface, né, até lanças ou arpões utilizadas em caça, em pesca, né? Foi encontrado na França, durante uma construção de estrada, um mamute com uma lança presa entre as costelas, né? Então dá conta assim, da coragem desse Homo sapiens antigo, talvez até do Neandertal, em enfrentar um mamute com uma lança. Obviamente ele não enfrentou sozinho, era o grupo, né, esse altruísmo, essa benevolência, essa capacidade de atuação em grupo é que fez com que esses hominídeos fossem bem-sucedidos no processo evolutivo, né? Então, pontas farpadas aí feitas de ossos foram encontradas no sítio de Katanga, na República Democrática do Congo, junto com restos de enormes bagres, né? Então isso prova, né, de que o uso dessa ferramenta permitiu ao homem ter uma alimentação muito mais variada e mais abundante para sustentar o crescimento desse cérebro no último 1 milhão, 2 milhões de anos, né? Então, a partir aí do Paleolítico Superior, principalmente dos últimos 40 mil a 10 mil anos, né, a gente vê que indivíduos idosos se tornaram fundamentais na criação dos seus netos. Então, esse investimento que o Sapiens, o próprio Neandertal faz na prole, em cuidar dos mais velhos e cuidar também dos mais novos, isso muito por conta da anatomia, né, do quadril estreito, faz com que o filhote do Sapiens, do próprio Neandertalense, né, com esse cérebro avolumado e um quadril que não evolui tanto, faz com que o bebê do Homo sapiens e do próprio Neandertalenses nasça muito prematuro ainda, né? Ao contrário de alguns outros animais, outros mamíferos, em que o filhote nasce e em poucos minutos está andando, né? Ou se alimentando, enquanto que o nosso filhote não é assim. Então, isso requer um investimento do grupo, né? Uma rede de apoio muito grande, né? Só ver aí hoje quem tem filho recém-nascido sabe o quanto é importante para o filhote o cuidado dos pais, das mães, dos avós, dos tios, né? E isso fez também com que linhagens humanas, as mulheres deixaram de ser férteis, mas viviam muito ainda. Então esse é um fenômeno humano, principalmente das mulheres, das fêmeas, ao contrário, por exemplo, de macacas e outros primatas, em que a fêmea, a partir do momento que deixa de ser fértil, ela morre de causas naturais, enquanto que o Sapiens e o próprio Neandertalenses, a mulher continua viva, né, mesmo após deixar de ter o seu período fértil. Então, a evolução selecionou essa linhagem de humanas, né? E aí, a partir desse período, tanto os homens quanto as mulheres adquirem uma maior capacidade de armazenar energia também na forma de gordura. Nós somos proporcionalmente muito mais gordos que macacos sedentários zoológicos. Então essa foi uma adaptação, uma seleção evolutiva, né, ao longo dos milhões de anos aí, para que nós pudéssemos sempre ter uma reserva de energia, né, sempre no intuito de termos uma sobrevivência, uma adaptação maior a esse período, né?
Então, aqui encerro o primeiro vídeo, a primeira parte, aí vamos tentar fazer vídeos curtos. Aqui tem algumas referências bibliográficas. Eu sugiro que vocês acessem esse site aqui, Human Journey, né? Tem toda uma páginas dedicadas a cada um dessas espécies aqui, ao Homo erectus, ao Adler, Rudolfense e assim por diante. Vocês podem ter uma ideia muito boa. Esses dois livros aqui são livros que eu utilizei em consulta a essa parte, tá bom? Fiquem aqui e já assistam a parte 2 desse assunto do Homo sapiens, a sua evolução e a sua alimentação. Tá bom? Até já!